7 pecados que Deus nunca perdoará. Segundo a Bíblia. Você já se perguntou se existe algo que nem mesmo Deus pode perdoar? E se, neste exato momento, você estiver cometendo um desses pecados, sem saber? A Bíblia fala claramente sobre erros tão graves que a alma do homem é selada para a condenação eterna. Este não é um vídeo comum. É um alerta espiritual. Um sinal divino. E se você o ignorar, talvez nunca mais tenha outra chance de se arrepender. Fique até o fim, porque o último pecado é o mais perigoso de todos e o mais fácil de cometer. Antes de continuarmos, se essa mensagem já está mexendo com você, clique no botão de like e inscreva-se agora no canal. Isso não é apenas sobre apoiar o nosso trabalho, é sobre espalhar a verdade de Deus antes que seja tarde demais. Quando você curte e se inscreve, o algoritmo entende que esse conteúdo é urgente e leva a palavra para outras pessoas que precisam ouvir. Não guarde isso só para você. Seja um instrumento de alerta nas mãos do Altíssimo. Curta, inscreva-se e compartilhe a luz. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva agora nos comentários: Senhor, eu não quero ser condenado. Abre meus olhos enquanto ainda há tempo. Não hesite. Escreva com fé, escreva com temor. Às vezes, um comentário pode ser um ato de arrependimento. E Deus vê, Deus lê, Deus responde. Testemunhe nos comentários que você escolhe a salvação. 1. O pecado contra o Espírito Santo. Jesus foi claro: todo pecado será perdoado aos filhos dos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos 3, 28-29. Esse é o pecado imperdoável. Mas o que exatamente significa isso? A blasfêmia contra o Espírito Santo é mais do que palavras. É um estado de coração endurecido. É quando uma pessoa rejeita continuamente o chamado do Espírito para arrependimento. Ela ouve, sente, é tocada, mas endurece o coração. Ri, despreza, ignora. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você o rejeita, rejeita o único caminho para o perdão. Imagine alguém caindo em um poço profundo, e alguém joga uma corda. Essa corda é o Espírito Santo. Quem nega o Espírito, nega a única chance de salvação. Deus não pode perdoar quem recusa o único meio de arrependimento verdadeiro. Esse pecado não é um deslize, é uma decisão. Uma rejeição constante, fria e consciente da verdade de Deus. Muitos acreditam que blasfemar é dizer algo ruim contra Deus. Mas o verdadeiro perigo é viver em rebelião deliberada, se acostumar com o pecado e tratar o chamado de Deus como algo banal. O tempo da graça não será eterno. Quando o Espírito se retira, não há mais convicção, nem arrependimento, nem perdão. 2. O pecado da apostasia. O segundo pecado que Deus não perdoará é a apostasia total e deliberada. A Bíblia é categórica em Hebreus 6:4-6. É impossível renovar outra vez para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e caíram. Esse texto não fala de alguém que errou e se arrependeu. Fala de quem conheceu a verdade, experimentou o poder de Deus, foi transformado e mesmo assim, por escolha consciente, voltou às trevas e negou o Senhor. A apostasia é quando um crente abandona sua fé não por fraqueza, mas por decisão. Ele troca a luz pela escuridão. Ele cospe na cruz. Ele pisa sobre a graça que um dia o salvou. É um tipo de traição espiritual sem retorno. Você lembra de Judas? Ele não era apenas um discípulo. Ele viu milagres, ouviu as palavras de Jesus, foi enviado com poder. Mas quando decidiu entregar o Filho de Deus por moedas, ele caiu numa escuridão sem volta. Ele até sentiu remorso, mas não se arrependeu diante de Deus. O fim foi trágico. E o mais assustador, a apostasia pode começar de forma sutil. Um pecado não confessado, um desvio pequeno aqui, uma concessão ali, até que o coração esfria, a mente se fecha e o espírito se torna insensível à presença de Deus. Esteja atento. O inimigo quer que você pense que está tudo bem, mas a cada passo longe de Deus, você corre o risco de cair num abismo onde não haverá retorno. 3. O pecado de odiar o irmão. Você pode se surpreender, mas a Bíblia afirma que odiar um irmão é como ser um assassino aos olhos de Deus. Em 1 João 3,15 está escrito: todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanecendo nele. O ódio é um veneno silencioso. Ele se esconde atrás de mágoas, ressentimentos e julgamentos. E Deus vê o coração. Quando o ódio é alimentado, ele mata espiritualmente. A comunhão com Deus se rompe. A luz se apaga. O perdão se fecha.
Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, Mateus 18, 22. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. E quando desobedecemos por orgulho, estamos dizendo a Deus: eu não vou obedecer. Quem vive assim, fecha a porta do céu sobre si mesmo. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É direto, é definitivo. Quem se recusa a perdoar, não será perdoado. Quem alimenta o ódio, alimenta o inferno dentro de si. E muitos não percebem que estão carregando esse pecado todos os dias, indo à igreja, orando, jejuando, mas com o coração cheio de rancor. Deus não habita onde o ódio reina. E se ele não habita, o Espírito Santo se afasta, e onde não há o Espírito, não há salvação. Talvez hoje você precise liberar alguém, perdoar quem te feriu. Não é sobre merecimento, é sobre obediência. O perdão liberta, mas o ódio condena. 4. O pecado de usar o nome de Deus em vão. O quarto pecado que Deus nunca perdoará é usar seu nome santo em vão, com mentira, blasfêmia ou falsidade. No terceiro mandamento, o Senhor declara com clareza em Êxodo 27: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deus leva o seu nome a sério. Ele é santo. E quando alguém profana esse nome com palavras vazias, juramentos falsos ou invocações mentirosas, o céu se fecha. Esse pecado vai além de palavrões ou blasfêmias explícitas. Ele se manifesta quando alguém diz em nome de Deus para justificar mentiras, manipulações, falsas profecias, ou quando usa o nome sagrado para enganar e oprimir. Quantas pessoas se apresentam como homens e mulheres de Deus, mas pregam heresias, exploram os inocentes, usam o nome de Jesus para se promoverem, enriquecerem e controlar mentes? Jesus advertiu com firmeza em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles usaram o nome de Jesus, falaram em seu nome, mas o coração estava longe. E por isso, serão rejeitados. Esse pecado é profundo, é espiritual, é uma ofensa direta contra a santidade de Deus. É desprezar o caráter dele e profanar o que há de mais puro. O nome do Senhor é santo, poderoso e digno de temor. Usá-lo com leviandade é brincar com o fogo eterno. Examine-se. Cuidado com as palavras. Cuidado com as intenções. O nome de Deus não é rótulo para status, é revelação de glória. 5. O pecado de escandalizar os pequeninos. Jesus foi severo, mais severo do que em quase qualquer outro assunto, ao falar sobre o escândalo contra os pequeninos. Em Lucas 17, 1, 2, ele declara: é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. O que são esses escândalos? São atitudes, ensinos e comportamentos que fazem os mais fracos na fé caírem, se afastarem de Deus ou se perderem espiritualmente. Esse pecado não se limita a abusos físicos ou morais, ele inclui também a influência destrutiva, a hipocrisia religiosa, a manipulação espiritual e o mau exemplo. Muitos pais, líderes e pastores estão vivendo esse pecado, dizendo servir a Deus com os lábios, mas negando-o com as atitudes. Jovens desistem da fé ao verem contradições em casa. Novos convertidos se escandalizam por causa de falsos líderes. Crianças são destruídas espiritualmente por abusos cometidos por aqueles que deveriam protegê-las. Esse é um pecado de peso eterno. Jesus não fala de correção, mas de juízo. Ele compara a pena a um afogamento cruel e definitivo. Isso mostra a gravidade diante de Deus. Se você já escandalizou alguém, se sua atitude fez alguém se afastar de Deus, arrependa-se com urgência e peça perdão antes que seja tarde. Mas se você faz disso um estilo de vida, se escandaliza com prazer ou frieza, saiba, esse pecado pode ser imperdoável. A alma que destrói outras almas não tem parte no reino. Deus julga com justiça, e ele não inocenta quem destrói a fé dos pequeninos. 6. O pecado da iniquidade deliberada. Hebreus 10, 26 traz uma das declarações mais assustadoras do Novo Testamento. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Esse é o pecado da iniquidade deliberada. Quando alguém conhece a verdade, sabe o que é certo, sente a correção do Espírito,
mas escolhe o pecado de forma consciente, repetida e arrogante. Não estamos falando de quedas humanas ou fraquezas repentinas. Estamos falando de rebelião, de viver no erro mesmo sabendo o preço. Esse tipo de pessoa brinca com a graça, pisa no sangue de Cristo e zomba do arrependimento. Deus perdoa o pecador arrependido, mas rejeita aquele que transforma o pecado em estilo de vida. A iniquidade deliberada endurece o coração com o tempo. A pessoa vai se tornando insensível, cínica, fria. Começa a justificar o que antes condenava. Torna a Bíblia flexível aos seus desejos. E, o pior, pensa que ainda está com Deus, quando já está longe há muito tempo. Lembre-se das palavras de Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E o que é iniquidade? É o pecado praticado com consciência, persistência e sem arrependimento verdadeiro. É viver no erro sabendo que é erro. É se rebelar contra a luz, preferindo as trevas. Se esse é o seu caso, ainda há tempo. Se você ainda sente dor no coração, ainda há espaço para arrependimento. Mas não brinque. Não espere amanhã. Pode ser tarde. 7. O pecado de rejeitar o Espírito Santo. Chegamos ao sétimo e mais aterrador pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que Jesus declarou como imperdoável, tanto neste mundo quanto no vindouro. Em Mateus 12:31-32, Jesus afirma: Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Mas o que é exatamente essa blasfêmia? É rejeitar de forma consciente, obstinada e final a ação do Espírito Santo. É atribuir ao diabo o que vem de Deus. É fechar o coração à verdade, endurecer a alma à voz do Espírito, desprezar o chamado de arrependimento. É zombar do sagrado. É apagar a última chama de esperança. Jesus disse essas palavras quando os fariseus viram milagres realizados pelo Espírito Santo, mas afirmaram que era obra de Satanás. Eles não estavam apenas errados, estavam cegos por malícia e incredulidade. Preferiram defender suas tradições do que reconhecer a presença do próprio Deus diante deles. A blasfêmia contra o Espírito é o ponto de não retorno. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa rejeita o único caminho de arrependimento que existe. Sem o Espírito, não há convicção de pecado. Sem convicção, não há arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Esse pecado pode ser cometido por quem conhece a verdade e escolhe odiá-la. Por quem já sentiu o Espírito e decidiu resisti-lo. Por quem olha para a luz e escolhe voluntariamente permanecer na escuridão. Agora reflita: o Espírito Santo ainda fala ao seu coração? Você ainda sente temor? Então há esperança. Mas se você resistir por tempo demais, a linha pode ser cruzada. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu coração está pulsando. Algo dentro de você sabe que essas palavras não foram apenas informações, foram um alerta espiritual do céu. Um chamado urgente. Um grito de Deus dizendo: volta enquanto é tempo. Esses 7 pecados não foram revelados para te condenar, mas para te despertar. O maior engano do inimigo é fazer as pessoas acreditarem que tem tempo, que podem continuar vivendo no erro, que o arrependimento pode esperar. Mas a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Hoje, agora, neste momento, é a sua alma que está em jogo. E se esse vídeo tocou o seu coração, escreva agora mesmo nos comentários: Senhor, perdoa meus pecados e não retires de mim o teu Espírito. Deixe isso como um ato público de arrependimento e fé. Não se cale. Deus lê cada palavra escrita com sinceridade. E mais, não vá embora sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas que estão prestes a cair sem saber. E se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui você vai continuar ouvindo verdades que confrontam, curam e salvam. Se essa mensagem falou contigo, compartilhe com alguém. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar outra alma. E agora, antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. É uma continuação espiritual dessa mensagem, e eu garanto, vai abrir seus olhos como nunca antes. Não ignore essa chance. A eternidade está em jogo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o seu Espírito nunca se afaste de você. Deus te abençoe.